esses projetos, que sempre propicia aí a gente poder falar de espiritualidade. Meu nome é Gilberto Mello, eu vou estar com vocês aí durante essa próxima hora falando sobre chás, do ponto de vista fitoterápico, do ponto de vista energético, principalmente desmistificando muita coisa sobre o uso dos chás. Eu sou terapeuta holístico, sou sacerdote de Umbanda e sou mago iniciado aí há mais de 10 anos. Então, ao longo de todos esses anos e de todas essas práticas, a gente acaba tendo uma certa dimensão. Eu uso muitos chás no meu atendimento, tanto para consulentes de cartas, né? Eu costumo dizer que eu sou tarólogo, mas eu também sempre passo chazinho, porque chá é vida. E também nos outros trabalhos que eu faço, como mago ou como sacerdote, os chás sempre fazem parte da minha prática ritualística e é o que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Quero agradecer muito a cada um de vocês que decidiu passar esse tempinho com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao final, vão comentando aí no chat que a gente vai recolher os assuntos e trazer para vocês, tá bom? Antes da gente trazer esses 7 equívocos ou esses 7 mitos a respeito dos chás, vamos entender um pouquinho a mecânica, a dinâmica dos chás no nosso corpo, tá? E aí a gente tem que entender 2 processos particulares. Primeiro, o processo do reino vegetal, das ervas, e o nosso processo do corpo físico e energético, e a interação que esses 2 sistemas têm, tá? Então vamos começar dos chás, vamos começar das ervas, né, do reino vegetal. Eu costumo dizer, né, que as ervas, elas têm muito a nos ensinar. Elas nos ajudam em todos os planos, mas principalmente no plano de ensino. Ah, Gilberto, o que uma planta pode me ensinar? O que uma erva pode me ensinar? Muito. Quem fez a nossa palestra ou o nosso curso de magia com banhos energéticos já tem essa dimensão, mas eu vou estar trazendo aqui para vocês. A vida na Terra só é possível graças principalmente ao reino vegetal. O reino vegetal, lembra lá das aulas de biologia, de ciência, é o que permite, é a base das teias alimentares. Então, é de onde todo nutriente que vai nutrir ali todas as cadeias de animais e nós vem. Então, por exemplo, a gente come através de frutas, legumes, saladas, a gente já come diretamente, ou quando a gente faz o consumo de carne, os animais, né, carnívoros se alimentam dos herbívoros que se alimentam das plantas. Então, a cadeia energética tem como princípio as plantas. Dentro das visões espirituais, o Sol, né, ele representa o grande doador de vida. É por isso que Jesus, nas culturas principais, sempre o Deus ele é representado pelo Sol. Né? O Sol que dá vida, o Sol que cria e o Sol que mantém a vida. Só que o homem, no seu processo de vivência, ele não consegue nutrir-se diretamente do Criador. Então, as plantas no nosso mundo hoje, né, no mundo físico, elas são aqui a única espécie, o único grupo que consegue se nutrir diretamente da energia solar através da fotossíntese. Ela precisa da água, dos nutrientes do solo, mas a base do processo químico, né, que transmuta em energia é o sol. E muitas filosofias espirituais falam que os seres ascensos, que os espíritos evoluídos desenvolvem de novo essa capacidade. O homem normal, ele... É claro que isso aqui é meio arbitrário, tá, gente? O que eu estou falando não é um processo assim, mas só para vocês me entenderem. Mesmo nós não conseguimos absorver diretamente essa energia, nós ainda capturamos uma pequena parte do nosso gasto energético do Sol. Geralmente, em torno ali de 8% a 10%, a gente consegue. Por isso que se você ficar muito tempo sem exposição ao Sol, você fica desvitalizado, você fica sem energia. Um homem espiritualizado, uma mulher espiritualizada, ela consegue, né, atingir muitas vezes números maiores, 12%, 15%, que ela se sente mais vitalizada, né, ela tem esse contato. Mesmo dentro da yoga, por exemplo, a gente tem muitas práticas que estão associadas ao sol, justamente por causa desse processo. Mas a gente, no geral, a gente acaba absorvendo essa energia do prana, do divino, através da alimentação que a gente tem, que tem como grande doador as plantas. Então, a energia da planta, basicamente, é a energia da própria essência. Então, você tem, por exemplo, a rosa, que é diferente do cacto, que é diferente do hibisco, que é diferente da camomila, que é diferente da arruda. Cada planta tem a sua síntese energética particular, mas todas elas canalizam
concentram e distribuem a energia do prana. As plantas, elas só doam. A planta doa alimento, a planta doa sombra, a planta doa energia, né? Então, ela tem, e só por isso, por doar tanto, que elas recebem direto do Criador. Então, as plantas, elas carregam esse axé, essa energia muito particular delas. Nós, seres humanos, vamos conceituar o que é um ser humano primeiro, né? Um ser humano é uma pessoa, né? Somos eu, você, a gente sabe o que é um ser humano, mas vamos tentar conceituar para a gente entender os campos energéticos. O ser humano, ele é uma fagulha do Criador, um pedaço do divino, condensado no campo físico, né? Então, ele tem o corpo, tanto o corpo espiritual quanto o corpo físico, é uma condensação, é como se fosse um receptáculo para essa centelha divina. Essa centelha divina ela é tão poderosa que ela molda uma forma para ela, seja espiritual ou seja na matéria. E aí nós temos teias energéticas, nós temos, por exemplo, no nosso corpo espiritual, os chakras, nós temos os meridianos, nós temos ali toda aquela estrutura energética que vocês já têm algum conhecimento prévio, creio eu. E no físico, lembrando que físico e espiritual se entrelaçam, tá, gente? Por exemplo, os chakras, eles estão associados a glândulas hormonais do corpo. Então, há um entrelaçamento entre o físico a todo tempo, tá? São como cascas de uma cebola, sendo que o físico é a última casca dessa cebola. Você tem os seus sistemas endócrino, respiratório, você tem seus vários sistemas que permitem com que todas as células cumpram o seu devido papel. A doença, ela se instaura através de desequilíbrios. E aí a doença, ela é diversa. Pode ser desde, por exemplo, um problema na coluna, a um resfriado, a um câncer, né, num estado mais avançado. Todas as doenças, elas têm origem em padrões vibratórios intrusos, que, de certa forma, desorganizaram o seu corpo. O corpo humano ele foi desenvolvido para ser saudável. Somos nós que criamos as nossas doenças, através do nosso comportamento. E aí o comportamento pode ser desde uma alimentação ruim, até padrões mentais, emocionais danificados. Os chás, então, eles vão servir, né, através desse gesto de doação do reino vegetal, para trazer certas harmonias. Então, o chá não cura. Na verdade, nada cura. As coisas, elas dão ferramentas para que o seu corpo, que é perfeito, possa voltar ao seu estado natural de perfeição. Então, o seu coração é perfeito, o seu rim é perfeito, o seu corpo ele é todo perfeito. Só que por N fatores que nós desenvolvemos, aquilo desenvolve algum problema. Então, o chá, ele vai meio que doar para o seu corpo aquele padrão, aquela energia que você precisa, tá? Então, conceituando como é que os chás funcionam, essa interação e tudo mais, vamos falar um pouquinho sobre os 7 mitos que eu separei aqui sobre os chás. O primeiro mito, gente, é que chá não tem contraindicação. Isso, assim, é uma coisa que vocês precisam entender. Trabalhar com fitoterapia é uma coisa muito séria. Por quê? Vamos lembrar do medicamento. Todo medicamento não tem uma dosagem, uma posologia adequada. Se você extrapola, ele começa a te fazer mal. Os remédios, de modo geral, eles tiram o princípio ativo de onde? Das ervas, muitas vezes, das plantas. Então, se o consumo exagerado do remédio ali, né, que nos é passado, é excessivo, o consumo da planta também o é. Então, é muito importante, antes de fazer um chá, entender as contraindicações dele. Vou dar um exemplo para você de um chá maravilhoso, que eu super uso, recomendo muito, mas que tem uma restrição muito séria. Chá de alecrim. O alecrim, dentro da magia, ele é considerada a erva da felicidade. A gente indica para pessoas depressivas, pessoas desvitalizadas, pessoas tristes. O chá de alecrim, ele costura o seu chakra cardíaco. Porém, quem tem pressão alta não pode fazer uso do chá de alecrim, porque ele acelera os batimentos cardíacos e eleva a pressão. Então, olha, uma contraindicação de um chá muito comum. Por isso, gente, muito cuidado com receita de comadre, tá? Porque, às vezes, menina, eu tomei esse chá, ele é maravilhoso. No caso dela, foi maravilhoso, no corpo dela, na questão dela. No seu caso, pode ser diferente.
Outro chá que as pessoas usam muito, a gente vai falar sobre chás para emagrecimento, chá de carqueja. É ótimo para emagrecer, mas ele ataca diretamente o tecido cardíaco em excesso. Então, é muito sério essas questões. Chás também têm restrições. Restrições energéticas. Então, por exemplo, a gente costuma dividir algumas ervas em ervas quentes e ervas frias. Ervas quentes, por exemplo, a canela. Canela é muito boa, gente, para prosperidade, é muito boa para vitalidade, mas também é uma erva muito quente, então é uma erva que acelera o batimento cardíaco. Por exemplo, é uma erva que está muito associada a questões de sangue, né? Está muito ligada a sangue. Então, ela pode desregular o fluxo menstrual, ela pode, por exemplo, ela é abortiva, então é muito complicado o uso da canela. Eu recordo, não é necessariamente chá, mas a aplicação da canela até em banhos e outros usos tem que ser muito cuidado, muita cautela. Uma pessoa aprendeu com a comadre que colocar canela no shampoo faz o cabelo crescer. E aí, beleza, essa pessoa começou a ter uma crise de enxaqueca violenta, assim, ela sempre vivia com dor de cabeça. Quando eu fui analisar o caso dela, e eu vi que era uma questão que ela estava intoxicando com alguma coisa, ela me contou dessa questão. Foi tirar a canela, a dor de cabeça passou. Por quê? Porque estava aumentando a pressão sanguínea na cabeça. É muito sério, gente. Então, chás também tem contraindicações. Então, é muito importante vocês terem essa dimensão. Qualquer chá, tá? Pode ser chá de camomila. O excesso dele faz mal. A gente vai conversar mais sobre isso. É claro que existem chás que você não tem que ter tanta preocupação. Por exemplo, chá de rosa branca, que é ótimo, gente. Eu vou... A gente, no curso, vai aprofundar melhor os chás, tá? Aqui eu só estou dando umas pinceladas, já dando para vocês umas dicas de chás para vocês usarem aí no dia a dia. Chá de rosa branca, gente, é muito bom para aumentar a nossa imunidade, para depurar o sangue. Então, se você não exagerar na dose, se você, assim, estudar um pouco, e é uma recomendação que eu sempre dou, tá? Mesmo quando eu passo uma indicação, eu falo, dá uma estudada, se você pode e tal, é importante a gente ter esse cuidado. Então, o primeiro mito, chá não tem contraindicação. Tem sim, tá? Cada chá vai ter suas contraindicações. Por exemplo, vou pegar um chá aqui muito legal para a gente entender. O chá, vou voltar de novo aqui no chá do alecrim. Além dessa, não tem problema de pressão, Gilberto. Ok. Só que o que acontece? Se você toma chá de alecrim em excesso, ele sobrecarrega o sistema renal. Então, a pessoa pode urinar sangue, a pessoa pode afetar aquilo ali. Recentemente, na nossa região, uma pessoa acabou falecendo, né? Não é conhecida, mas só para a gente entender isso. Ela tomava chás, esses chás de emagrecimento, 30 ervas, 50 ervas, essa coisa toda. Só que ela era transplantada, ela tinha um fígado transplantado. O fígado foi rejeitado pelo corpo e ela acabou falecendo. Por quê? Porque sobrecarregou esses chás excessivamente, com muitas ervas, ou o excesso de uma mesma erva sobrecarrega o seu sistema endócrino. Então, como o caso dela já era uma área fragilizada, o corpo simplesmente rejeitou o fígado que era transplantado. Então, muito cuidado, tá, gente? Chás também têm contraindicações. Você tem que entender que o chá ele é um remédio natural, mas é um remédio. E na natureza, tudo que é excesso faz mal. Segundo, chá só ajuda no físico. Não, chás ajudam tanto no campo emocional quanto no campo energético também. Vou pegar, por exemplo, a camomila. A camomila, no físico, o que ela faz? Ela é relaxante muscular. Ao mesmo tempo, ela ajuda em questões associadas ao estômago. Então, por exemplo, quem tem gastrite, quem tem problemas estomacais, a camomila é perfeita, é maravilhoso para esses casos. Ela é relaxante, ela é calmante. Mas, além disso tudo, o que ela faz? Ela melhora o seu humor, ela ajuda você a se libertar de mágoas do passado, ela resgata o feminino, tá? É muito interessante. A camomila é uma das ervas mais antigas utilizadas pela humanidade, ela é a erva mais utilizada no mundo no processo fitoterápico,
e ela era muito utilizada, principalmente entre os gregos antigos, para trabalhar questões do feminino. Ela é associada ao útero, ao sagrado feminino, então ela é utilizada nesses casos também. A camomila, ela vai ajudar você também a trabalhar, a elevar o seu padrão vibratório. Então, além do físico, os chás, as ervas, elas têm propriedades energéticas também. Vou pegar um outro exemplo para vocês aqui. As rosas, de modo geral, principalmente a rosa branca, mas a rosa vermelha também. O chá de rosa, ele é muito bom para melhorar a imunidade, tá? Mas a rosa, ela vai trabalhar, a rosa vermelha, por exemplo, ela trabalha, entre outras questões, autoestima, ela trabalha a sua beleza, a sua sensualidade, a sua sexualidade. Deixa eu pegar uma outra erva aqui bacana para a gente entender o uso do chá dela. O chá de gengibre, né? Que aí, mais uma vez, volta na questão das restrições. É uma erva quente, mas o chá de gengibre, ele é ótimo para melhorar a sua saúde, fortalecer seu sistema imunológico, é termogênico, tá? O que é algo termogênico? Ele altera a temperatura corporal e ajuda na queima de gordura. Porque para que a gente possa queimar a gordura localizada, queimar a gordura no nosso corpo, o corpo precisa entrar dentro de um processo específico. Por isso que quem faz academia começa fazendo esteira, aeróbico, e depois entra para fazer os exercícios físicos assim mais pesados, porque o corpo ele precisa elevar a energia dele, elevar a temperatura para entrar num estado onde ele comece de fato a queimar calorias. Então, os termogênicos, hibisco, canela, gengibre, eles ajudam o corpo a entrar nesse processo específico para queima de calorias. Mas, além disso, o gengibre também, ele fortalece, né, no campo psicológico e energético. Ele traz segurança, pessoas que têm muita dificuldade em se sentir seguras, em se sentir estáveis. O gengibre, né, a raiz, né, traz muitas essas questões para nós, de segurança, estrutura, firmeza. É muito legal essa questão de entender que, além do físico, você se beneficia. Uma questão importante também sobre chás, voltando ao tópico anterior, o horário, tá, gente? Por exemplo, tem certos chás, o alecrim ele é ótimo na parte da manhã, mas ele é horrível à noite, ele desregula o sono. Então, à noite, a gente prefere geralmente ervas frias, né, ervas mais... Mas, por exemplo, um chá maravilhoso que eu vou ensinar para vocês. Chá de folha de alface. O que a folha de alface faz? Gente, põe você para dormir, relaxa, sabe? Deixa você muito tranquilo. Quem tem dificuldade para dormir, quem tem sono leve, 4 folhinhas de alface, um chazinho, uns 20 minutos antes de dormir, você vai dormir igual um bebê. Então, o horário é legal. Uma dica que eu dou para vocês quando se tratar de qualquer coisa de ingestão, alimentação, chás, qualquer coisa que você vai ingerir. O seu corpo e a natureza é uma coisa só, tá? Os ciclos da natureza interferem nos seus ciclos corporais. O seu estômago, né, o seu chakra cardíaco, seu plexo solar, ele é o sol. Ele é o sol no seu corpo. Então, o que acontece no plexo solar? Ele vai acompanhar os ritmos do Sol. Então, tudo que você for consumir, que seja quente, que seja pesado, que seja mais denso, consuma no início do dia, principalmente ali por volta de meio-dia. Por isso que a gente fala, quer comer uma feijoada? Com meio-dia, 1h. Você não vai comer uma feijoada 10 horas da noite. Por isso é aquela questão, né, à noite, de comer uma coisinha mais leve. Não é só para a questão é porque a digestão ela é mais lenta. À medida que o sol vai descendo, o seu corpo começa a digerir menos alimento. E aí você vai ter pesadelo, você vai dormir mal, você vai acumular gordura no seu organismo, porque você está quebrando o ciclo natural do teu próprio corpo, tá? Então, chás mais pesados, mais quentes, toma ele no princípio do dia, ali até meio-dia, 2, 3 horas da tarde no máximo. Depois você já dá preferências para chás mais calmantes, tá?
Isso é legal. Então, os chás, eles não só ajudam na saúde física, né, no seu corpo físico, como também vão ter atuações energéticas e emocionais, tá? Importantíssimo isso. Terceiro mito sobre chá. Quanto mais erva no chá, melhor. Gente, menos é mais na maioria dos processos da vida. Em qualquer coisa, escolha sempre aquilo que é menos. Eu já falei isso na nossa palestra sobre banhos energéticos. Quero resolver minha prosperidade, então eu vou tomar banhos de prosperidade. Ah, Gilberto, mas eu estou com um problema no amor. Não, vamos resolver uma coisa de cada vez. Chás é a mesma coisa. Não adianta, gente, eu estou precisando de ficar calmo. Aí eu vou pôr ali um chazinho de camomila. Menino, mas eu estou precisando emagrecer também, acho que eu vou pôr ali um hibisco. Mas eu estou precisando também um pouquinho de amor próprio, vou pôr uma rosa vermelha ali. Não, gente, não faz isso. Por quê? Existem certas propriedades que elas se anulam em presença uma das outras. Então, certas substâncias químicas, elas simplesmente se anulam. Então, é muito importante você focar no menos. 1, 2, 3 ervas no máximo e dentro de um propósito comum. Entendeu? Não queira fazer chá termogênico. Não, uma coisa de cada vez. É claro que algumas ervas vão concentrar propriedades distintas. Por exemplo, o hibisco. O hibisco ele é termogênico, ele ajuda no emagrecimento, mas ele também atua na sua autoestima, na sua beleza, no seu amor próprio. É legal pra caramba. Restrição do hibisco, pressão, mulheres grávidas, mulheres menstruadas. E outra coisa muito importante, chá tem uma dosagem mínima. 1, 2 xícaras de qualquer chá por dia já é o suficiente. Tem gente que fala assim, eu não tomo chá de hibisco não, porque chá de hibisco me dá onda. Tem gente que reclama disso comigo. Mas aí você vai ver, a criatura tomou 2 litros de chá de hibisco ao longo do dia. Tem que dar mesmo. Sabe? Porque imagina o calor que essa pessoa está sentindo, né? Que é termogênico, eleva a temperatura, o excesso, o corpo todo entra em desarmonia. Você tem que entender que o que gera qualquer problema é a desarmonia emocional e a desarmonia física. Então, se você força o seu corpo além, ele vai fazer mal. Então, gente, tem uma dosagem específica que precisa ser trabalhada. Evitem misturar muitas ervas. Chá 50 ervas, chá 35 ervas. Não existe isso, tá? Não vai te fazer bem. Não vai. Vai anular as propriedades químicas das ervas. Então, assim, mas ali tem, Gilberto, tem camomila. Nossa, mas ali tem alecrim. Mas ali tem... Não vai dar certo. Uma erva vai anular a outra. Vai sobrecarregar o seu rim, vai sobrecarregar o seu fígado. Então, assim, no máximo, 3 ervas dentro de um mesmo propósito e com esse cuidado para que uma não anule a outra, tá? Importante isso. Quarta dica, e essa dica eu fiz questão de colocar porque eu não gosto de chá quente. Eu tomo chás todos os dias, porém eu não tomo chá quente. Eu não gosto de chá quente. Eu tomo café quente, mas eu não tomo chá quente. É muito meu gosto. E eu sei que muita gente evita tomar chá, principalmente no verão, como a gente está agora, por causa do que o chá é quente. Então, Gilberto, eu posso esperar o chá esfriar ou não? Olha, a erva, né, ela vai perdendo propriedades à medida que o tempo vai passando, né? Há uma troca energética entre o ambiente e a fonte energética. É sempre assim. Então, à medida que o chá vai esfriando, né, principalmente se fica muito tempo, se você vai tomar ele muito temperatura ambiente, ele perde um pouco as propriedades. Então, assim, é por isso que muita gente fala, não, chá só pode tomar quente. Não, chás não podem tomar quente. Sabe o que eu faço para manter a propriedade da erva e não tomar ele quente? E a dica que eu quis passar para vocês aqui, dê um choque térmico no seu chá. Por exemplo, eu ponho o chá lá, faço o chazinho quente, aquela coisa toda. Quando eu ponho na xícara, eu já jogo uns 4 cubos de gelo. Você dá um choque térmico que o gelo vai derreter automaticamente, né, no chá quente e vai abaixar a temperatura sem dar tempo dele perder a energia para o ambiente. Então, você mantém as propriedades do chá e consegue tomar ele a uma temperatura mais agradável. Agora, se você não liga de tomar ele quente, está tudo bem. Mas eu quis colocar isso aqui, porque eu sei que muita gente, às vezes, não se beneficia do chá porque não gosta dele quente.
e não precisa estar quente. O problema não é o chá estar frio. O problema é que se você deixa ele esfriar muito naturalmente, ele perde um pouco da sua propriedade, um pouco da sua energia. Tá? Então, é uma dica que eu fiz questão de pôr aqui para vocês que estão fazendo a palestra com a gente. Quinto mito que eu quero falar para vocês. Falar sobre chás que emagrecem. Então, vou tirar um mito aqui para vocês. Nenhum chá emagrece. Tá? Nenhum chá emagrece. Eles favorecem o processo de emagrecimento. E, Gilberto, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque o que acontece? Tem gente que, assim, não melhora a alimentação, não faz exercícios físicos, assim, é sedentário, e, não, eu vou tomar chá que eu vou emagrecer. E aí, o chá não te ajuda a emagrecer e você continua engordando. Por quê? Porque você fica aficionado na ideia de que o chá vai te emagrecer. Existe uma crítica muito ferrenha à fitoterapia, né? Se você for pesquisar, e é sempre legal, tá, gente? Eu fiz um exercício há muitos anos comigo mesmo. Todas as terapias que eu faço, todos os trabalhos energéticos que eu faço, eu leio críticas sobre aquilo. Estudos, pesquisas, opiniões diversas. Por quê? Porque me ajuda a melhorar o meu processo, a ter uma expansão de consciência sobre aquele tópico. Então, uma das críticas que vocês vão encontrar em alguns estudos sobre a fitoterapia é que, muitas vezes, as promessas de funcionamento da erva acabam atrapalhando, afastando o paciente, a pessoa, do resultado final que ela procura. Por quê? Porque ela entende que o chá vai curá-la, e não. O chá vai dar ferramentas para o seu organismo para atingir aquele objetivo. Mas se o seu objetivo é melhorar a sua vida, perder peso, né, que é uma coisa que eu sei que as pessoas buscam muito em chás, você tem que entender que o chá ele vai favorecer, mas é uma mudança de hábito, é uma alimentação melhor que vai definir isso. Então, assim, o chá, por exemplo, chá de folha de chuchu ajuda a baixar a pressão. É um chá legal. Já é muito senso comum, é legal. Só que se você mantém o sal da sua comida lá em cima, aquela comida salgada, se você não descansa adequadamente, não toma muita água ao longo do dia, porque as pessoas pararam de tomar água, isso é fato. E aí as pessoas hoje em dia têm muita alteração de pressão, porque aumenta-se o sódio dentro do corpo físico dela, só pela falta de água. Tem gente que tem pressão alta pela falta de água. Então, não adianta eu tomar só o chá de folha de chuchu para baixar a pressão. Eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. E é muito importante que vocês entendam isso, tá, gente? Então, nenhum chá emagrece. Isso assim, é fundamental. Um outro chá muito problemático, que eu fiz até questão de colocar aqui, que é a questão do chá de limão, que eu, inclusive, adoro, mas que tem que ser tomado com muita restrição. Eu tenho um antigo livro muito famoso, que fez muito sucesso no Brasil, que é aquele Medicina Alternativa de A a Z. Tenho certeza que quem é mais velho aí vai lembrar das propagandas. E se isso não tiver na estante de casa, esse livro. Ele é muito bom, ele serve de muita fonte de consulta, mas muitos estudos e muitas coisas que são faladas ali, hoje já provam-se assim, extremamente equivocados. Ali existe uma receita que manda você tomar você chega a tomar 15 limões num dia. Sabe? Você tem dimensão do que isso gera no seu corpo, você fazer o consumo de um alimento cítrico, né, na forma de chá, 15 unidades de um limão, gastrite, hemorroida. Nossa, arrebenta todo o seu sistema digestório, todo o seu sistema excretor, porque ele é ácido, e o ácido, né, o seu estômago é ácido, mas ele é contido. Aquela acidez, ela vai descendo, ela vai corroendo vários processos do seu corpo. Então, o chá de limão, ele é muito bom, sim, ele ajuda você, mas é um limão que você vai utilizar na água e, assim, com interrupções. Inclusive, é uma dica que eu dou para todo mundo. Não pega um chá e faz dele coringa na sua vida, não. Porque não existe, sabe? Não existe esse processo de você pegar um chá e tomar a vida toda. E vale para o café, tá, gente? Eu sou viciado em café.
eu entendo isso, mas o café, ele também é prejudicial, sobretudo na dosagem que a gente consome de café. Então, assim, é importante vocês tomarem essa questão que nenhuma erva pode ser utilizado em excesso, tá? Então, eu gosto muito de água de limão, então é bom para emagrecer, ajuda, sim, a organizar o seu organismo, mas você tem que tomar, assim, muito esporadicamente. Chegar a tomar 15 limões é fora de série. E aí essa receita fala, se eu tomar 1 no primeiro dia, 2 no segundo, aí a partir do 15º você começa, 14, 13, 12, assim, é surreal. E eu sei que muita gente faz. Por isso que eu falo, gente, muito cuidado com isso. Sabe, o chá de limão, por exemplo, ele é muito bom quando a gente está gripado, né? Assim, aí já junta um pouquinho do misticismo, que a gente sempre trabalha em tudo, corta ali o limão em cruz, põe para ferver, né? E toma ali o chá quando você está gripado, quando você está sentindo assim que a garganta está um pouco inflamada. É legal, mas em momentos muito específicos. Eu já li aí, alguém falou de caipirinha, mesmo na caipirinha, porque caipirinha em excesso faz mal. Mas um pouquinho ali, um dia, um fim de semana, está liberado. Ó, outra coisa importante sobre o café, que eu toquei aqui, e a gente esquece que o café é um chá. O café ele faz tanta parte da nossa cultura, né? Eu adoro café, tá? Não estou sendo hipócrita, não. Eu tomo muito café. Eu me propus esse ano a diminuir um pouco o meu consumo de café, inclusive colocando chás, né? Tentando. Porque o café, além de ser muito saboroso, ele se torna um hábito. E não é, às vezes você não está tomando café pelo café. Você está tomando café pelo hábito de tomar café àquele horário, né? Então, assim, tem outros alimentos que você pode estar nutrindo. Por exemplo, eu comecei muito a perceber isso. Esse ano me propus focar mais na minha saúde física e eu percebi que quando você começa a cuidar melhor da sua alimentação, você prova muito mais aromas, muito mais sabores. Às vezes a gente tem aquela alimentação, aquele hábito de vida, onde você come fast food, toma Coca-Cola, bebe determinada bebida alcoólica, almoça e janta sempre as mesmas coisas. Você não prova sabores. E aí, quando você começa a se atencionar ao que você come, e, gente, o que você come é muito importante, tanto do ponto de vista do seu corpo físico, e como a gente viu, interfere também no energético, interfere também no espiritual. Então, se atencionar ao que você come é um autocuidado muito necessário. E eu comecei a ver que eu comecei a provar outros sabores, sabe? Eu comecei a provar chás maravilhosos, assim. Eu fui descobrindo vários chás que a gente vai conversar mais no curso, tá, gente? Aqui é só umas pinceladinhas. Eu comecei a ver que o café é muito bom, mas existem outros chás maravilhosos. Na alimentação também, você começa a provar outras carnes, outros tipos de alimento, uma salada de frutas, né, com vários tipos de sabores, com vários tipos ali de aromas. Isso é bacana demais. Uma coisa interessante, né, sobre o café, e depois eu vou trazer isso para o próximo tópico, que é o adoçar com açúcar ou adoçar com mel, que é o seguinte, o café, ele mexe com a sua estrutura cerebral, com os seus neurônios. E por exemplo, onde quem é viciado em café, que se ficar algumas horas sem tomar café, desenvolve dores de cabeça, lentidão. O café, ele inflama o seu tecido cerebral. Principalmente o café adoçado com açúcar. E é por isso que a gente recomenda que o chá, ou ele seja usado in natura, ou seja, só a erva, ou se você não consegue, tem pessoas que têm o paladar muito sensível, ou frescura mesmo, você vai utilizar o mel para adoçar. Porque o açúcar, gente, ele é um alimento extremamente prejudicial para o nosso corpo como um todo, sabe? E são processos que a gente não vai levando. O açúcar, ele te deixa mais nervoso, ele te deixa mais agitado, ele inflama o seu tecido cerebral. Então, assim, é muito sério essa questão. Por isso que a gente fala que ele deve ser consumido assim, o mínimo possível. O café sem açúcar, ele é menos prejudicial que o café adoçado. E o açúcar, ele tem uma propriedade pelas suas ligações químicas, não é muito meu local de fala falar disso, mas o açúcar anula muitas propriedades de ervas. Eles se ligam a certas propriedades da erva e anula.
é onde muitos espiritualistas do passado, muitos benzedores, né, falavam que o chá com açúcar não tinha efeito. E tem um fundamento, sim, por trás disso, que é essa questão da ligação que eles fazem e anulação de certas propriedades da erva. Então, o mais indicado é utilizar o mel. O melhor é não usar nada, mas o mel ele tem muitas propriedades que são positivas. Por exemplo, o mel é ótimo para... Não que ele resolva a questão da gripe, tá? A gente já entendemos aqui que nada nos cura, é o nosso corpo que nos cura. Mas o mel, por exemplo, ele ajuda a aliviar a... Geralmente, quando está com dor de garganta, dá um incômodo, né, muito grande. O mel, na hora que você toma um chazinho adoçado com mel, por exemplo, um chazinho de limão com mel, muito usado aí no resfriado, ele dá um alívio momentâneo, né, aqui ao sintoma, então te ajuda a passar por esse processo. Além de tudo, o mel ele trabalha a sua saúde. O mel é um alimento riquíssimo, tá? Muito bom. O mel ele vai te ajudar, por exemplo, a melhorar seu sistema imunológico, ele vai melhorar a sua digestão, ele vai assim ajudar você na pele. O mel, energeticamente falando também, ele ajuda você a trabalhar a sua autoestima, ele ajuda você a atrair o amor, né? Então, assim, é muito interessante essa questão de usar o mel, tanto o mel por si, quanto o mel para adoçar, tá? Então, essa questão, se eu posso ou não usar o mel, é muito importante. Uma questão importante, um mito também, é sobre chás e gravidez. A minha orientação, de modo geral, é que grávidas não tomem chás. É claro que existem chás, assim, por exemplo, o chá de funcho, muito, assim, superficial, ele é legal, mas grávidas, de modo geral, devem evitar muito o consumo de chás. Porque a maioria dos chás que nós encontramos são chás quentes, são chás que trabalham o sangue, e o sangue e gravidez, gente, é um negócio muito sério, tá? Então, olha, grávida não pode tomar, assim, nem chá de camomila, nem chá de alecrim, sabe? Grávida não deve tomar esses chás. Porque o corpo da gestante, ele é um corpo diferente, né? São dois corpos ali interligados. E o que une, o que mantém ali a estrutura mãe e criança são vasos sanguíneos que irrigam a placenta, são conexões assim que estão associadas a sangue. Então, qualquer alteração nesse momento pode ser prejudicial, porque o corpo, o corpo da grávida, o corpo da gestante, ele entra em estado de alerta. Por isso que grávida vomita tanto, por isso que grávida incha, por isso que grávida, assim, então está sempre cansada, porque o corpo, ele entra meio que num estado de alerta. Então, assim, o corpo, ele, ao mesmo tempo que ele entende que é um processo natural, ele trata o feto como um intruso. Então, qualquer alteração mínima ali pode romper essa cadeia. Então, grávidas, no geral, eu recomendo que não tomem chás. Sabe? É muito importante a gente ter esses cuidados, assim, muito específicos. Luísa, tem algumas perguntas aí para a gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui, apareceu uma mensagem. A Silvia. Tem chás que ajudam no auxílio da recuperação dos ossos, tipo traumas? Sim, sim. No caso, ali, os ossos é um processo muito mais da alimentação, né? Assim, certos alimentos vão poder te beneficiar melhor. O que você vai ter favorecer ali são chás que vão trabalhar para melhorar a sua imunidade, né? Então, por exemplo, uma dica que eu poderia te dar para melhorar esse processo de imunidade. O próprio chá de alecrim é um chá bom, se você não tiver essas questões que eu falei, né? Ele te ajuda a melhorar a sua imunidade. Deixa eu pensar aqui em algum outro chá bacana para esse processo. Tem um chá, né, que eu vou indicar esse para vocês, tá? Inclusive, vocês conseguem comprar em farmácia, porque eu sei que muita gente não tem acesso à erva in natura. A gente chama de canela de velho, tá? Esse chá é muito bom para problemas ósseos no geral. É uma erva, na minha região, isso aqui, gente, isso aqui é mato, é lido como uma praga, sabe? Mas, assim, é maravilhoso, chama-se canela de velho, e é o que eu indicaria para a Silvia. A Dilma quer falar por áudio. Você aceita? Sim, sim.
Então tá bom, vou liberar aqui para. Deu, né? Eu liberei para você. Não sei se apareceu. Oi, me Oi. ouve? Oi. É que meu inglês é meio coisado, sabe? Eu só apertando até entender. Boa noite, tudo bem, Luísa? Tudo bem, professor? Boa noite, né? Satisfação, uma honra estar, né, presente, né, professora Luísa? É, diante dos desafios que eu tenho enfrentado, mas assim, não para tudo. Vamos ver a palestra do professor Gilberto, que é uma pessoa ao qual eu tenho grande admiração e respeito, né? E o senhor falando, professor, eu lembrei, né, da aromaterapia, né? Porque tem Uhum. coisa, enfim, a base geral, né, são as ervas, né? As plantas, enfim, a natureza. E por isso mesmo, né, o senhor falou aí do alecrim, a primeira, né, a grande erva coringa, né? Para usar aí, principalmente, né? Para quem participa de rituais, de ritos, enfim, de modo geral, enfim, né? E não ritos, para ser tolo, sabe, alecrim assim, de forma, né? Alecrim, né? Como se fosse, sei lá, paracetamol, assim, né? E Sim. essa questão é muito séria. E aí eu sou de uma pessoa, né? Ainda não parei efetivamente para fazer um curso de aromaterapia, né? Mas venho de conta própria dando uma lida, né? Já tenho alguns materiais, né? Não sei se é pertinente mostrar, mas enfim, tem um bom material aqui bem interessante. E o senhor falando, né? Eu lembrei de uma experiência que eu fiz na casa de minha mãe. Olha só, que menina má. Minha mãe é diabética e eu li, né, que o óleo essencial de grapefruit, né, desculpa o inglês aí, ele é prejudicial, né? Ele daria como é que é aquele negócio que tem aquele negócio de hipoglicemia, né? Hipoglicemia. E mamãe é diabética e ela sempre tem hipoglicemia. Eu disse, peraí, né? Vou ver se isso é verdade mesmo. E eu estava lá na casa dela, cuidar, ajudando os meus pais, papai está doente, e eu coloquei o aromatizador e coloquei um pouquinho de grapefruit naquele meio lá, né? Aí, quando foi daqui a um pedaço, ela acordou, tendo realmente hipoglicemia. E eu tratei, eu sei, né, como fazer, ela também sabe, e naquele dia especificamente, ela achou que fosse algo natural, porque ela às vezes tem, né, dia cansativo, enfim, ela não tem a boa visão, quando ela é insulina dependente, às vezes ela bota mais, bota menos, enfim, uma pessoa que tem os meus cuidados, enfim, mas não posso, né, estar o tempo todo aí, né, constelação familiar está me ensinando bastante sobre muita coisa. E eu fiz essa experiência. E passada a hipoglicemia, né? Aí eu fui conversei para ela, mãe, eu fiz um teste e o teste realmente deu certo. E isso comprova que eu estou certa quando estou lendo. Desculpa ter feito ela de cobaia, né? Mas sabia como resolver rápido. Sabe, eu morri por causa disso. Mas, assim, eu vi, né? Eu sou meu São Tomé, né? Então, eu vi efetivamente, né? Como é que se chama? Um resultado orgânico, né, decorrente, né, por exemplo, com a aromaterapia. E aí você está falando dos chás, né, eu acho que tem algo a ver, completamente a ver. Por exemplo, a história do limão, nem me vê com, olha, já fiz curso de tudo no mundo, bora fazer LP do limão. Nem numa farra de caipirinha que eu não aguento. No terceiro limão, meu gente começa logo a ficar, sabe? Não, não acho correto, não sei por quê. Fiz até química durante um período, abandonei e tal. Mas não sei porquê, mas eu acho que limão é ácido, gente. Quando você pega o limão, a depender da quantidade que você vai usar com um pouquinho de bicarbonato, você desentopia, né? Então não dá para você tomar 25 litros, né? Tem umas dietas que você vai 21, 26. Nossa Senhora, eu acho que eu morreria. Ah, Vilma. Pois não, professora. Não, desculpa te interromper, é que tem outras pessoas que querem fazer Sim, perguntas. senhora. Então, Sim, se você senhora. puder já fazer a Não, pergunta. não, não. Não, tá concluído. Porque, de fato, né, eu tive essa experiência, então é importante, né, o que o professor está falando, demais até, né, a alecrim, eu me preocupo demais, né, com essa questão, porque as pessoas usam aí chás,
esses termogênicos, né? Chá de emagrecimento, tem história de chá de emagrecimento, eu tive que ir para a faca, infelizmente, e aprendi, né, na marra. Hoje não sou muito chegada a chá, não, sabe? Eu digo até brinco que eu digo que eu não estou doente, mas é brincadeira, pessoal. Eu tomo chás, mas não sou, ainda estou me adaptando, gosto muito, não, mas a gente vai chegar lá. Obrigada, né? Tá sendo lindo, como sempre. Obrigada, professora Luísa, pela Gratidão, meu oportunidade. anjo. Adeilma, só acrescentando uma coisa legal no que você trouxe, você falou da acidez do limão quanto te incomoda, né? É, assim, a gente tem muita particularidade, mas muitos espíritos, principalmente essa classe índigo, arco-íris, de modo geral, não gostam de alimentos cítricos e ácidos, tá? Como você tem esse chamado para a espiritualidade, pode ser isso. É por isso que hoje em dia a gente fala assim, muitas crianças não gostam de cebola, muitas crianças não gostam de alho. Essas crianças índigos, cristais, de modo geral, não são muito chegadas aos alimentos ácidos, tá? Pode ser o seu caso. Vamos lá, Luísa. Vamos, espera aí, só um pouquinho. A Roberta. Sei que a palestra não é sobre indicações e sim mitos, mas tem algum chá que ajude a parar de fumar? Tá. O problema dos vícios, de modo geral, é que vícios eles se dão em vários planos. Tem a questão da química, né? Dessa questão da química corporal e tudo mais, que faz com que o corpo queira mais daquela sensação. Tem a questão comportamental, então, por exemplo, a pessoa fuma, chega no ambiente dá vontade de fumar. E tem as questões espirituais envolvidas. Uma coisa legal, eu sei que assim, é um chá que ele é mais voltado para a questão de saúde, vitalidade e tudo mais, que seria, por exemplo, o chá de casca de laranja. É um chá que eu recomendaria para quem quer parar de fumar. Uma outra sugestão que eu te dou, e é uma sugestão que eu, às vezes, utilizo para pessoas que querem parar de fumar. Não é uma solução para sempre, mas é só para te ajudar nessa transição. Faça o uso do fumo, ainda nem o chá, é o fumo mesmo, de alecrim. Perdão. Esquece aqui que eu falei. De eucalipto, tá? Você vai pegar a folha de eucalipto secas, maceradas, e vai fazer. E aí deu vontade de fumar, você vai fumar o eucalipto. Por quê? O eucaliptol já vai ajudar no processo ali de purificação do seu pulmão, já vai cumprir esse papel do hábito, né, do fumante de ficar. Só que se você não tomar cuidado, você acaba substituindo um vício por outro. Por isso que eu falei, é uma coisa de transição. A primeira coisa para o viciado parar de fumar é ele se propor a fazer essa mudança na vida dele. E aí ele pode trazer essa substituição, tá? O chá de casca de laranja, aí na condição de chá, e você faz o eucalipto, né? Claro que você vai evitar o máximo, mas deu aquela vontade incontrolável de fumar. Fuma eucalipto, que ele já vai te ajudar a trabalhar o pulmão, a purificar o pulmão, ele vai te ajudar nisso, mas senão você vicia também, mas é muito bom. A G. O chá de guaçatonga é um chá calmante? Qual é a erva, por favor? Guaçatonga. Meu anjo, eu vou ser muito honesto com você, essa erva eu não conheço. Eu vou dar uma pesquisada, né, uma olhada, que às vezes pode ser conhecido na minha região por outro nome, tá? Isso é muito comum também, certas ervas têm nomes diferentes e tal, mas eu não posso te afirmar assim. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre chá detox? Olha, vamos lá Existe, então. Pode falar, pode terminar. existe algum chá para melhorar a condição geral de uma pessoa recém-operada? Sim. Então vamos lá. Eu sou super a favor dos chás detox, né? São muito bons. De modo geral, vamos pegar o chá mais comum que as pessoas usam, né? Que é ali uma folha de couve, um suco de laranja, né? E uma maçã, com um pouquinho de água. Esse geralmente é o mais padrão que as pessoas usam. Muito saboroso. Então vamos lá. Primeiro, gente, maçã é vida, tá? Eu vou falar uma coisa com vocês. Dentro da magia, a gente tem um ditado seguinte: se você comer uma maçã por dia, seu médico quase nunca vai te visitar. Então, assim, a maçã,
ela tem propriedades assim maravilhosas, tá? Ele melhora a sua autoproteção, né? Seu sistema imunológico, melhora a pele, é rico em água, é rico em vitaminas, né? Então, assim, a maçã por si só já é muito boa. A couve, ela vai te ajudar nos processos ali de ferro, anemia. Outra coisa muito importante, tá? Tudo que é verde escuro na natureza, brócolis, couve, ajuda na sua saúde como um todo, tá? E a laranja vai aumentar ali, vai trazer vitalidade, vai trazer energia, vai trabalhar assim, vitamina C, aquele processo do ácido cítrico. Então, assim, ali a combinação como um todo é muito boa. Mas o detox é como todos os chás que a gente viu. Ele precisa vir acompanhado de uma mudança de comportamento. Porque, por exemplo, as combinações detox, né, que a gente vê aí, elas juntam várias propriedades químicas que vão fazer bem para o seu corpo. Mas não adianta você fazer um detox, que é uma desintoxicação, ao mesmo tempo comendo, se colocando dentro do seu próprio corpo coisas ruins, não vai ter efeito. Mas, de modo geral, são muito boas. Por que a gente pede para a pessoa fazer suco detox de manhã em jejum? Porque o corpo, ele tem o próprio tempo e cada corpo é diferente, tá, gente? Inclusive, sugestão que eu dou para vocês é tentar conhecer o seu corpo, os seus horários, sabe? Então, é muito importante também, que é o que eu falei, vale para um, não vale necessariamente para outro. Tem pessoas, por exemplo, que vão ter o horário da manhã, é o horário que ele sente que ele está mais leve. Mas, de modo geral, quando você acorda pela manhã, o seu corpo está propício para receber nutrientes. Por quê? Porque você ficou longas horas sem fazer ingestão de nada. Então, a primeira coisa que você fizer a ingestão vai ser meio que quase que absorvido automaticamente. O seu corpo, ele gastou energia, né? Ele está começando a funcionar, ele está funcionando com tudo. Sabe assim, quando o seu computador, cada manhã é como se o seu corpo desse um restart nos processos dele. Então, essas coisas que a gente fala assim, toma um chá detox de manhã, é para isso, para aproveitar o máximo possível das propriedades do que você está colocando para dentro. Por quê? Se você faz um chá detox, por exemplo, depois do almoço, a probabilidade de você não absorver todos os nutrientes é muito grande. Porque como o seu corpo está cheio de outras substâncias, entendeu? Então, às vezes, ele não vai aproveitar 100%. Então, o chá detox é muito bom, de preferência feito de manhã, em jejum, tá? Mas tem que vir acompanhado de mudanças de hábitos também, senão não vai ter grandes efeitos, não. Mas ele fortalece o sistema imunológico, ele melhora a sua saúde, ele melhora a sua respiração. E em tempos de pandemia como esse que a gente está vivendo, esse tipo de procedimento é muito válido. Deixa eu ver se tem. Adilma, se você quiser, você pode digitar sua pergunta de camomila aqui no chat. Outra coisa importante, gente, é a questão, por exemplo, né, todo mundo agora está vivenciando esse processo, a maioria das pessoas griparam, né, ou tiveram algum tipo de problema de constipação aí associado a resfriados, gripes e tudo mais. Tem alguns chás que eu vou estar indicando para vocês aqui que são muito bons. Por exemplo, o primeiro de todos, assim, o mais basicão, é os chás ricos em vitamina C, tá? Então, o chá de limão, com os cuidados que a gente já viu, chá de laranja é muito bom, você pode estar utilizando. Outra coisa muito legal, suco de acerola, tá? Porque a diferença de suco e chá é muito, muito, muito tênue, né? A verdade é essa. A diferença é que os sucos há um processamento e o chá tem uma fervura. Mas o efeito é sempre o mesmo, é tirar as propriedades energéticas e químicas ali da erva, da fruta que a gente está utilizando. Então, por exemplo, chá de acerola, suco de laranja, suco de limão, chá, né, dessas ervas também é muito bom. Se você está sentindo, por exemplo, um chá muito bom que você vai utilizar se você já tiver algum tipo de comprometimento pulmonar, por exemplo. A gente conhece na nossa região como erva de passarinho, não sei, pode ser que tenha outros nomes, mas é muito bom a erva de passarinho. Outra erva muito boa também que vocês podem estar utilizando, o chá, açapeixe, como é conhecido também aqui na nossa região,
que é um chá que vocês encontram, é muito forte, ele é muito bom para problemas pulmonares, tá? Então, quem está sentindo isso, é legal fazer esse uso aí. Tem mais alguma perguntinha? A Shirley, ela perguntou qual o melhor chá para diabetes. Tá, vamos entender um pouquinho o processo da diabetes, né? Que é uma coisa muito comum aí para a maioria das pessoas. Eu vou ensinar um chá e vou ensinar um outro processo legal que nem diabetes vai gostar disso aqui. A diabetes, ela é um processo onde o corpo, existe uma hiperglicemia no sangue e uma hipoglicemia nas células. O que isso quer dizer? A insulina é uma substância no nosso corpo que regula a entrada ali dos açúcares, né, para as células, para gerar energia e tudo aquele processo todo. Por algum processo, existe uma dificuldade de absorver, a insulina é insuficiente, ela é produzida pelo pâncreas. Então, quem tem diabetes, ele tem essa dificuldade. Não tem como a gente suprir essa carência através de chás. O que você vai ter como melhorar ali o seu organismo para esse processo. Tem casos, por exemplo, casos graves de diabetes, que a pessoa vai ter que fazer uso da insulina mesmo, tá? Então, não tem como que a gente possa fazer. Ali vale os mesmos processos de saúde, né? Então, chás que melhoram, por exemplo, a sua energia mesmo, né? Então, mais uma vez, a gente entra aí nos chás detox, chá de laranja. Uma dica que eu dou, e é o seguinte, quem tem diabetes, principalmente diabetes mais graves, tem dificuldade em cicatrização, né? Que é aquela dificuldade ali em cicatrizar. E aí é sempre uma dificuldade para cicatrizar. Então, uma dica que eu dou para vocês é um chá que mistura folhas de goiaba com folhas de pitanga. Ferve essas duas ervas e faz o banho do lugar, porque isso ajuda na cicatrização e ajuda na limpeza ali também. Então, assim, não vai resolver o seu problema, mas pode te ajudar, tá? E, inclusive, internamente, porque existem alguns ferimentos internos que quem tem. Você pode estar tomando chá de folha de goiaba, chá, né, de pitanga também, para esse processo interno. Mas para resolver, ali é só realmente o acompanhamento e a alimentação. Tá? É muito importante, assim, a gente ter esse cuidado com a alimentação, acho que é o mais fundamental. Verdade. Adeilma, eu tenho muita dificuldade com o cheiro da camomila. Eu insisto e ainda consigo tomar para aromaterapia. Essas dificuldades de rejeição de cheiro, tem algumas explicações no chás? Tem algum indicativo semelhante? Olha, então vamos lá. Depende muito da questão. Por exemplo, a gente tem certas aversões, às vezes, a certos aromas, pela alguma alergia pessoal. Isso acontece muito, tá, gente? O corpo, ele fala o que é bom e o que é ruim para você. Então, vou te dar um exemplo muito claro. Quando você acorda de manhã ou num determinado momento da tua vida, nossa, você sente o gosto da maçã, é o seu corpo pedindo a maçã. Dê aquele alimento para ela, sabe? Nossa, gente, do nada, assim, tem, sei lá, meses que eu não chupo uma laranja. Aí eu dá aquela vontade de comer laranja, é o seu corpo te pedindo, tá? O corpo conversa com a gente. E é por isso que eu falei com vocês, conheçam o seu corpo. Por exemplo, nossa, tô passando mal, tô com uma queimação, aí de repente você sente o gosto de pastel. É o pastel que você comeu ontem. Gente, o corpo te conta qual que é o alimento que te fez mal. Sabe? Se você se conhecer, você vai ver. Nossa, teve um dia, essa semana mesmo, eu acordei com uma dor de cabeça de manhã, lembrei que eu tinha comido castanha de caju, eu senti na hora o gosto. Foi a castanha que me deu dor de cabeça. Então, assim, tem esse cuidado. Então, às vezes, você pode ter pessoalmente, algum tipo de... O seu corpo não aceite, não acolha bem. Então, eu sugiro que você nem trabalhe tanto, se gere esse incômodo. Ao mesmo tempo, como você está trazendo a questão da aromaterapia, a aromaterapia ela trabalha muito mais com o efeito psicológico da erva do que o efeito químico. Também é químico, é claro, a gente absorve, né, pelo sistema nervoso ali, que converte aromas em informação para o nosso cérebro.
mas pode ser o processo justamente que você precisa trabalhar. No caso da camomila, a gente utiliza muito dentro da aromaterapia para processos de feminilidade, tá? Então, assim, por exemplo, é aquilo que a gente usa para curar o feminino, o sagrado feminino, aquela coisa toda. Então, pode ser alguma coisa sua nesse sentido. E aí, isso acontece nos chás também, mas não é tão comum. Às vezes, você tem um paladar mais sensível, e aí você pode fazer uma mistura, por exemplo. Você quer tomar um chá, você pode colocar um outro chá que não anule a propriedade dele para ficar mais tragável. Pode ser só uma sensibilidade também. Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês Para a gente poder tiverem... encerrar, deixar vocês descansando. E aí a gente vai encerrar, isso mesmo. Pessoal, lembrando que aqui são pinceladas que a gente está dando, né? O nosso curso, eu acho que, se eu não me engano, é dia 17 de fevereiro, tá? Aqui também pela plataforma Zoom, só que é muito mais extenso, são mais de 4 horas de aulas, e aí a gente vai estudar várias ervas, eu vou trazer para vocês, tem apostila, né? O material depois vocês ficam disponíveis também para vocês assistirem. Então, quem tiver oportunidade, quem quiser se aprofundar mais nesse trabalho, é muito legal. Tanto para uso pessoal, quanto para quem é terapeuta, né? Poder também estar indicando com consciência ali os chás para cada momento da vida. Uma última pergunta. A Silvia, qual seria a dosagem certa para fazer chá? De modo geral, 1 a 2 xícaras ao dia de qualquer chá é o suficiente. Tá? Alguns chás, por exemplo, e se for algum tratamento mais específico, por exemplo, a pessoa está desvitalizada, né? Está sem energia, está sem ânimo. Aí a gente até, muitas vezes, por um período breve, indica ali durante uns 5 dias, 3 xícaras ao dia, espalhadas. Lembrando que quando é chá de vitalidade, você vai distribuir ao longo do dia antes das 6 da tarde, tá? Então, mas, no geral, 1 a 2 xícaras já é o suficiente. Qualquer quantidade excessiva disso é eliminado na urina, tá? Então, assim, é desnecessário esse tipo de excesso. E aí, 1 a 2 xícaras de qualquer chá é o suficiente. Mesmo os chás termogênicos, chás detox, gente, também é a mesma coisa. 1 copo pela manhã. Não adianta tomar 3 litros de chá detox, não, tá? E, Silvia, eu entendi sua pergunta aqui. Você fala a dosagem de ervas, né? Então, por exemplo, depende muito da erva. Ervas quentes, uma quantidade menor, tá? Então, por exemplo, se você vai utilizar canela, uma pitadinha já é o suficiente, um pedacinho já é o suficiente. Se for uma erva fria, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a camomila, vamos pegar uma erva do elemento água, e aí você já pode colocar ali um punhadinho, geralmente assim, não precisa de muito, tá? Se for energético, 3, 4,